Bom dia, sejam bem-vindos à apresentação de resultados da Eco Rodovias referente ao terceiro trimestre de 2025. Conosco hoje estão presentes os senhores Marcelo Guidotti, presidente da Eco Rodovias, e Andréa Fernandes, diretora de Finanças Corporativas. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo o áudio durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores, quando maiores instruções serão fornecidas. Os slides desta apresentação estão disponíveis no website de Relações com Investidores da companhia, seção Central de Resultados, no endereço ri.ecorodovias.com.br. Após o encerramento da apresentação de resultados, o replay será disponibilizado na mesma seção do website. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação, relativas às perspectivas de negócio da Eco Rodovias, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eco Rodovias e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra a Andréa Fernandes, que fará os comentários sobre os resultados. Por favor, senhora Andréa, pode prosseguir. Bom dia, sejam bem-vindos à apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2025 da EcoRodovias. Agradecemos a participação de todos. Iniciamos a apresentação com os destaques do período. O tráfego comparável apresentou crescimento de 3,2% no trimestre e 4,1% nos 9 meses de 2025. Em comparação, o índice ABCR registrou aumento de 2% no trimestre e 2,3% no período acumulado. Os custos caixa ajustado, excluindo o Ecoporto, cuja operação está em regime de contrato de transição, e as provisões relacionadas à assinatura do termo aditivo da Ecovias Capixaba reduziram 3,2% no trimestre e 2% nos 9 meses, enquanto a inflação dos últimos 12 meses foi de 5,17%, demonstrando por mais um trimestre a eficiente gestão de custos da Eco-Rodovias. No EBITDA ajustado, atingiu 1,5 bilhão de reais no trimestre e 4,1 bilhões nos 9 meses, com margem no trimestre superior a 76%. O lucro líquido destinado aos acionistas controladores atingiu 430 milhões de reais no trimestre e 781 milhões de reais nos 9 meses. Estes números já refletem os efeitos de outro destaque do período, que foi a assinatura, em agosto, do termo aditivo para a modernização do contrato de concessão da Ecovias Capixaba, com prazo de concessão de 24 anos, novas condições de investimentos, degraus de aumentos e reclassificações tarifárias e a readequação da taxa interna de retorno. Em outubro, a Ecovias Leste Paulista assinou o termo aditivo que estendeu o prazo de concessão por mais 3 anos e 4 meses. O reequilíbrio considerou os investimentos não previstos no contrato, já realizados pela concessionária nas obras do prolongamento da rodovia Carvalho Pinto. Para concluir os destaques, investimos 1,3 bilhão de reais no terceiro trimestre e 3,4 bilhões de reais nos 9 meses, com entregas de 54 quilômetros de duplicações, faixas adicionais e vias marginais. No slide 5, apresentamos o desempenho operacional, com destaque para o aumento de 4,5% do tráfego comparável de veículos pesados no trimestre e 5,5% nos 9 meses. Esta performance reflete principalmente
o crescimento na Ecovias Norte Minas, impulsionado pela indução de tráfego decorrente das obras de ampliação da capacidade realizadas entre 2023 e setembro de 2025, totalizando 143 quilômetros de duplicações, faixas adicionais e vias marginais. Nas concessões Ecovias Minas Goiás, Ecovias Imigrantes, Ecovias Cerrado, o aumento do tráfego foi influenciado pelo avanço das exportações de soja. Seguindo para o slide 6, demonstramos a receita líquida ajustada de R$ 2 bilhões no trimestre e R$ 5,5 bilhões nos 9 meses, devido ao crescimento de tráfego de veículos, reajustes das tarifas de pedágio e início da arrecadação na concessão Ecovias Raposo Castelo e em 3 novas praças na Ecovias Noroeste Paulista. No slide 7, destacamos a implementação do terceiro pórtico Free Flow para arrecadação eletrônica de pedágio na Ecovias Noroeste Paulista, a partir de 1º de novembro, no município de Dobrada, em São Paulo. No gráfico à esquerda, demonstramos a redução da inadimplência de 6,9% em setembro de 2024 para 3,7% em agosto de 2025. Importante ressaltar que 100% da inadimplência é reequilibrada pelo poder concedente neste contrato de concessão. Adicionalmente, destacamos que a Ecovias Noroeste Paulista desenvolveu, desde abril de 2024, campanhas para informar e orientar os usuários sobre a alteração do sistema de arrecadação de pedágio por meio de redes sociais, influenciadores, rádios locais, além de comunicações visuais nas rodovias, como placas, outdoors, envelopamento das praças de pedágio e distribuição de folhetos informativos. Por fim, destacamos o crescimento de 9,3 pontos percentuais na arrecadação de pedágio por AVI e meios digitais, que atingiu 93% do total de arrecadação no terceiro trimestre de 2025. Há 5 anos, no terceiro trimestre de 2020, a arrecadação eletrônica representava 58% da receita total de pedágio. Desde então, registramos um crescimento expressivo de 35 pontos percentuais na adesão dos usuários aos meios de pagamento eletrônicos, acompanhado de redução equivalente nas transações em dinheiro. No slide 8, demonstramos os custos caixa. Destaque para a redução dos custos caixa ajustado de 3,6% no trimestre e 2% nos 9 meses, excluindo o Ecoporto e as provisões relacionadas à assinatura do termo aditivo da Ecovias Capixaba. Essa redução deve-se principalmente a menores gastos com conservação e manutenção, em razão do maior nível de serviços no mesmo período do ano anterior. Normalizando o cronograma desses serviços, os custos caixa ajustado aumentariam 1,3% no trimestre e ficariam estáveis nos 9 meses. Adicionalmente, apresentamos os custos caixa em relação à receita líquida ajustada, que atingiu 24,7% nos 9 meses, redução de 2,8 pontos percentuais em relação a 2024 e 10,6 pontos percentuais em relação a 2022, reflexo das diversas iniciativas de eficiência e inovação adotadas pela companhia. Destacamos também a integração da Ecovias Noroeste Paulista ao Núcleo São Paulo, que passou a operar as 4 concessões do Estado, sendo responsável pelo monitoramento de quase metade do tráfego da Ecorodovias. No slide 9, o EBITDA ajustado consolidado atingiu 1,5 bilhão de reais no trimestre e 4,1 bilhões nos 9 meses. Crescimento de 23% e 19%, respectivamente, com margem EBITDA ajustada de 76% no trimestre e 75% nos 9 meses. Destaque para a margem EBITDA ajustada das concessões rodoviárias, que atingiu 77% no trimestre. No próximo slide, demonstramos o lucro líquido, resultado do sólido desempenho operacional e gestão eficiente de custos,
evidenciada pelo aumento do EBITDA, além da contabilização dos efeitos da Ecovias Capixaba. O resultado também foi influenciado pelos investimentos robustos em expansão e melhorias em nossas concessões rodoviárias e cenário de juros elevados. No slide 12, os investimentos totalizaram 1,3 bilhão de reais no trimestre e 3,4 bilhões de reais nos 9 meses, com destaque para as entregas de 54 quilômetros de duplicações, faixas adicionais e vias marginais, além da implantação de 10 viadutos e 16 interseções. No próximo slide, apresentamos a evolução das obras ao longo do trimestre, com destaque para entrega de duplicações na Ecovias Capixaba e Ecovias Minas Goiás e avanço nas obras de ampliação da Ecovias Rio Minas, Noroeste Paulista, Araguaia e Norte Minas. Passando para o slide 14, demonstramos que a bem-sucedida estratégia de gestão da dívida resultou numa estrutura de capital mais eficiente e alinhada à geração de caixa dos ativos. Em setembro, a dívida líquida das concessões rodoviárias alcançou 69% da dívida líquida total, comparado a apenas 41% em 2022. Em linha com o esperado, encerramos o trimestre com alavancagem consolidada de 3,8, enquanto a alavancagem pro forma, calculada com base no EBITDA ajustado e anualizado da Ecovias Raposo Castelo, permaneceu estável em 3,6. Outro ponto relevante foi o aumento da dívida indexada ao IPCA, reforçando o alinhamento entre o perfil do endividamento e o índice de reajuste das tarifas de pedágio. Próximo slide. A implementação da estratégia de gestão da dívida resultou na contratação de mais de 20 bilhões de reais em financiamentos estruturados em 2025 e aumentou o prazo médio da dívida de 5,7 anos em dezembro de 24 para 8 anos em setembro de 25. Conforme demonstrado no cronograma de amortização da dívida, encerramos o trimestre com 83% dos vencimentos a partir de 2029, além de 11,5 bilhões de reais de financiamentos ainda a desembolsar nos próximos anos, conforme o cronograma de execução das obras. Adicionalmente, em novembro, realizamos a liquidação de 1,250 bilhão de reais em debêntures na Ecorodovias Infraestrutura e Logística, reforçando ainda mais a nossa posição de caixa. Por fim, no slide 17, apresentamos os principais destaques de sustentabilidade do período. A Ecorodovias foi novamente selecionada para compor a carteira do Índice de Diversidade da B3, reforçando o nosso compromisso com a agenda de diversidade e inclusão. Iniciamos também os testes com biocombustível 100% vegetal em caminhões da frota operacional na Ecovias Noroeste Paulista. Lançamos o Plano de Conservação da Biodiversidade da Ecorodovias e algumas de nossas concessões foram reconhecidas pela premiação GRI Awards. Concluímos essa apresentação reforçando nosso compromisso em avançar com as obras de ampliação da capacidade e melhorias das concessões rodoviárias e na geração de valor a partir do nosso portfólio atual. Mantemos a eficiência operacional, a inovação e a segurança como pilares da nossa jornada. Gostaríamos agora de passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando no botão abaixar a mão. A nossa primeira pergunta vem da senhora Fernanda Recchia, do BTG. Fernanda, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal, bom dia, André, Guidotti, Camilo. Dois pontos que eu queria explorar com vocês. Primeiro, pensando em rentabilidade, né? Acho que, e aí até aproveitando para dar parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito de redução de custo caixa sobre
receita, né, que a gente viu que esse indicador saiu de 35% para 28%. Queria entender como é que a gente deveria pensar na evolução desse indicador daqui para frente, né? Se vocês têm mais iniciativas mapeadas para continuar reduzindo esse indicador, se puderem dar alguma métrica aí olhando para frente que a gente deveria esperar. E o segundo ponto, com relação à alocação de capital, a gente teve alguns leilões importantes no Paraná. Essa semana teve a autopista também, que a gente viu que Ecorodovias não submeteu proposta. A gente ainda tem alguns ativos importantes a serem leiloados esse ano e começo do ano que vem. Como é que está a cabeça de vocês? Como é que a gente deveria pensar na alocação da rodovia nos próximos projetos? Obrigada. Fernanda, bom dia. Aqui é o Marcelo. Obrigado pelas perguntas. Sobre a rentabilidade, essa melhoria vem da redução de custo, vem da otimização das estruturas, da eficiência operacional, vem também do tráfego e da receita, né? Com gatilhos que estão sendo recebidos. E então tudo isso indica que para frente iremos vai a diminuir essa margem, vai aumentar a eficiência, porque continuaremos seguramente com a agenda de transformação digital e de eficiência de custo, mas também iremos receber bastante gatilhos tarifários na 101 e em outras concessões devido à realização das obras e às tarifas, os gatilhos e tarifas de pista dupla. A gente espera chegar em 2030 com um índice ao redor de 20%, talvez um pouquinho mais baixo de 20%, 18%. Tá? Então, essa é a expectativa. De novo, atrelada a dois vertentes, os reajustes tarifários que serão recebidos e a eficiência operacional. Sobre a alocação de capital, continuamos bem seletivos, não temos no radar a breve decisões de investimento, acompanhamos o programa federal e os programas estaduais. Está vendo bom, tem bastante concorrência, inclusive concorrência que tem se demonstrado, enfim, competitiva, com descontos tarifários altos. A gente está acompanhando, preparando-nos para o 2026, que terá também outras oportunidades, mas também para frente. Então, não temos uma estratégia definida a curto prazo, continuamos focando no portafólio nosso atual, com tantas CAPEX a ser realizados, oportunidades de aditivos em São Paulo e em outros contratos. Obrigado. Tá ótimo, Guidotti. Obrigada. A nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Nielsen, do Citi. Senhor Felipe, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal. Bom dia aí. Obrigado pelo espaço. É, Tenho dois pontos aqui. O primeiro é relacionado à CAPEX. Queria entender um pouco como que vocês estão vendo a execução. A gente conversava aí nos calls anteriores, vocês comentando um pouco sobre um nível ali mais próximo de 5 bi para esse ano. Queria entender se esse nível de 5 bi ainda é factível, a gente deve ver uma aceleração no quarto tri, ou se a gente deve ver essa execução mesmo dentro do que vocês reportam historicamente, né, um pouco abaixo do orçamento, o que é normal, mas se esse excedente deve passar para o ano que vem, ou se há algum nível de melhora de eficiência também nesse ponto, né? E aí, o segundo ponto, em relação a liability management, a gente tem visto todo o trabalho que vocês têm feito, inclusive parabéns pela condução desse processo. Queria só entender se o nível de endividamento na holding, se a gente olha no TRI a TRI, ele até deu uma aumentada ligeira nesse trimestre, e talvez com a emissão agora de outubro, esse nível aumente ainda um pouco mais no quarto TRI. Queria entender como que vocês veem esse nível em 26, se ele ainda deve aumentar um pouquinho antes de reduzir, ou se vocês já estão olhando para uma redução no curto prazo. Obrigado. Felipe, tudo bem? É o Marcelo. Sobre o CAPEX, a gente hoje estamos com uma previsão de chegar a uns 4 bi 600 até o final do ano, tá? Isso praticamente se deve mais ao início mais atrasado de alguns grandes
grandes obras na Rio Minas, na Araguaia, na própria Noroeste, em particular devido a atraso no recebimento das licenças ambientais, que agora estão todas emitidas. Então, é um atraso. Provavelmente, se parte desse atraso vai para o ano que vem, então, o ano que vem estimamos alguma coisa em torno de 5 bi e meio de capex. E isso normalizado daria uns 5 bi por ano. Então, continuamos com essa expectativa de ter esses valores. Eficiências estão sendo procuradas no CAPEX via value engineering, via governança no CAPEX do stage gate, mas enfim, para manter o CAPEX sob controle. Teremos grandes variações de CAPEX, diminuições do CAPEX devido às eficiências. Acho que a eficiência tem que ser procurada para manter os níveis de CAPEX e sermos capazes de executar, que é o grande criador de valor, a execução a tempo, bem feita, que gatilhas, como eu falei antes, de ajustes tarifários e induz tráfego. Sobre o financiamento, André vai dar detalhes aqui sobre a segunda pergunta. Bom dia, Felipe. Tudo bem? Com relação ao liability management, a gente fez, né, diversas operações aí no ano passado e ao longo deste ano, né, melhorando bastante ali, otimizando a estrutura de capital ali do grupo, fazendo as alocações à medida que nós fomos fazendo os financiamentos de longo prazo, né, pagando os bridge loans, de algumas concessões que já estruturaram seus financiamentos de longo prazo. Então, isso permitiu que a gente otimizasse bastante essa estrutura, inclusive aumentando bastante, né, o prazo médio de vencimento aí das dívidas, que ele era abaixo de 6 anos e agora ele está por volta de 8 anos. A gente ainda tem operações, né, que vão ser feitas e os desembolsos superior a 11 bilhões de reais já contratados, que vão sendo desembolsados para e passo com a execução do CAPEX nas concessões, deve fazer com que esse índice melhore ainda um pouco, tendo uma alocação superior a 70% nos próximos anos, tá? Então, à medida que a gente vai executando o CAPEX, esse índice, né, vai melhorar, justamente porque a gente já contratou, só que o desembolso acontece ao longo dos próximos anos, tá? Obrigado, Felipe. Perfeito, ficou super claro, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Simonetti, do UBS. Senhor Rafael, seu microfone já está liberado. Olá, Guidotti, André, obrigado por pegarem minha pergunta e parabéns pelo resultado. Tenho duas bem rápidas aqui. A primeira é sobre o Araguaia, né, vocês comentaram um aumento de 1,6 na tarifa agora para outubro, impactado pelos fatores C e D. Vocês puderem comentar um pouco sobre essa situação e uma possível normalização na concessão. E a minha segunda é sobre o CAPEX contratual, né? Os commitments chegaram a 44 bilhões, ainda faltando Ecovias Raposo, se eu não me engano. A minha pergunta seria o que vocês estão vendo em relação ao montante de investimentos para essa concessão. Obrigado. Rafael, sobre agora o fator D, os complexos tarifários, o que faz a tarifa são um conjunto de vários indicadores, nasce do IPCA e vem aplicando fator C, fator D ao longo do ano e se concretiza na tarifa, mas parte são praticamente devido aos atrasos, inclusive os atrasos devidos a licenças ambientais que começaram tarde. Então, são movimentos perfeitamente normais. Eu acho que realmente poderia ser considerada uma tarifa normalizada, porque, de novo, o fator D visa equilibrar atrasos de desembolso de caixa. Então, acaba sendo quase que neutro. Eu tenho menos desembolso de caixa, um pouquinho menos de tarifa. Então, acho que para fim de modelagem poderia, sim, ser normalizado e manter um cronograma de CAPEX normal, sem atrasos. Sobre o CAPEX contratual, nós esperamos a entrada da Ecovias Raposo Castello, com aproximadamente 7,8 bilhões de reais, que serão depois incorporados, e levando o total do CAPEX a 51,8 bilhões de reais em total, até o final de todas as concessões, tá? Então, é um CAPEX que tem uma grande forte componente de manutenção, de conserva longa. Não é todo o CAPEX de expansão, não é absolutamente todo o CAPEX concentrado nos próximos anos.
é um CAPEX que inclui tecnologia, reposicionamento de câmaras, de infraestrutura tecnológica, manutenção com zero e ampliações, que, como eu falei, são ampliações que gatilham tarifas, gatilhas de tarifa. Então, a gente está com os números bem sob controle, não temos expectativa de nenhum tipo de mudança, atualizamos todo esse CAPEX regularmente pelo IPCA, enfim, e estamos bastante tranquilos sobre a execução e o encaixe que esse CAPEX tem no nosso plano de negócio. Faz sentido. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Gasparetti, do Itaú BBA. Senhor Daniel, seu microfone está liberado. Bom dia a todos, obrigado pelo call. Também são duas perguntas. A primeira era retomar um pouquinho do que foi comentado anteriormente sobre CAPEX. O Guidotti comentou um pouco a respeito das eficiências, eu só queria explorar um pouco mais se talvez esse nível de câmbio, o que dá para a gente pensar um pouco aqui de potenciais eficiências serem obtidas na parte de CAPEX, só para tentar mensurar se existe algum upside realmente de alguma queda. E a segunda é pegar um pouco de informação com vocês sobre a terceira pista da imigrante, como é que vocês estão imaginando os próximos passos, expectativas, por favor. É isso, obrigado e bom dia. Daniel, obrigado pelas perguntas. Sobre as eficiências do CAPEX, de novo, o CAPEX é um conjunto muito amplo de linhas, né? Então, cada uma das linhas tem vertentes de eficiência. Por exemplo, em questão de materiais asfálticos, de aplicação de aditivos, aí tem todo um trabalho que vem sendo feito para ter eficiências não somente nos custos, mas também na durabilidade e no conforto. Então, uso de asfalto borracha, de reciclagem, enfim, tem várias iniciativas de polímeros que estão sendo aplicadas. Tudo isso para, se não é para reduzir o custo, mas pelo menos para não ser impactados eventualmente, futuramente, por altas do material asfáltico, como já tivemos em 2021, por exemplo, que afetaram os trabalhos iniciais da Araguaia. Então, são todas formas de você controlar obviamente, procurar eficiências, ganhos, mas controlar a disposição do insumo e dos preços dos insumos. Tem as tecnologias também que a gente tenta desenvolver sempre localmente, mas também com importações e fazendo compras organizadas, enfim, de todas as concessões, tentando barganhar preços menores. E isso, de novo, talvez não seja mais para criar grandes economias, mas para controlar a subida dos preços. Depois tem os trabalhos de value engineering que são feitos regularmente nas grandes obras de ampliação. E aí sim poderíamos ter surpresas positivas se foram detectadas alternativas melhores. Grandes alternativas, grandes estudos de value engineering estão sendo realizados nas obras que irão iniciar no contrato da Raposo Castello, que permitiriam eventuais ganhos. Ainda não temos nada concluído, mas estamos estudando, em particular, esse contrato. Sobre a terceira pista, está indo tudo bem, a gente está cumprindo os cronogramas pactuados com o poder concedente, para lembrar-nos a nossa obrigação hoje entregar um estudo completo, executivo, com licenças ambientais, até meados do ano que vem. Este é o objeto do aditivo contratual que assinamos e que será reequilibrado, e os trabalhos estão indo muito bem. A gente está conseguindo passar por todas as etapas, e o ano que vem acho que teremos tempo para discutir a forma, como, e, enfim, em que momento esse investimento será realizado e se será, obviamente, aditivado o contrato de Ecovias. Por enquanto, a gente está concentrado em avançar com os estudos, temos ainda bastante trabalho para frente, mas está indo tudo bem. Maravilha, muito obrigado pelas respostas e um bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Frazão, do Bank of America. Senhor Gabriel, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui no call. Seria uma pergunta sobre a performance do tráfego, que em mais um trimestre surpreendeu a gente positivamente. Se vocês pudessem comentar não apenas as expectativas de vocês para crescimento de tráfego nos próximos meses, mas também relembrar se no curto prazo
no próximo ano pelo menos, vocês devem entregar alguma duplicação ou outra obra que pode ter uma indução de tráfego tão forte quanto a que ocorreu na Norte Minas nesses últimos períodos? Bom dia, Gabriel. Obrigada pela pergunta. É, com relação pensando em 2025, né, acho que o que impulsionou bastante o tráfego, realmente, essas induções e entregas, que à medida que a gente vai fazendo as duplicações, entregas de obra, particularmente isso aconteceu bem forte na Norte Minas, e isso também, a gente espera que isso aconteça também com a Ecovias Capixaba. Acho que o tráfego de veículo pesado, ele vem surpreendendo, né, até a companhia mês a mês. Acho que as exportações de soja, né, foram bem fortes aí ao longo do terceiro trimestre e ainda, né, ao longo do terceiro trimestre, acho que a gente vai se beneficiar disso. Então, nossa expectativa é terminar o ano mais ou menos em linha com o que veio aqui os números, que vieram os números do terceiro trimestre, tá? Alguma coisa ali entre 3,5% e 4%. Lembrando que esse ano ele foi bastante impactado por esse inverno longo, né? E, e o tráfego de veículo passeio ele foi impactado com relação a isso. Nós estamos em novembro e ainda com alguns dias frios, mas sendo bastante beneficiado aí pelos veículos pesados. Lembrando que a gente, ano após ano, né, a gente tem crescimentos sustentáveis em cima de anos anteriores, com crescimentos ainda superiores a esse, né, que vai ser realizado no ano de 2024, de 2025. Pensando em 2026, a gente está com uma projeção aí, alguma coisa por volta de 3%, considerando um PIB ali, né, que a gente tem visto aí projeções dos economistas em torno de 1,5%. Né? Mas continuamos e temos entregas, né, em outras concessionárias ao longo de 2026 que pode, né, puxar esse tráfego e também as questões de safras, né, que tem algumas regiões, algumas rodovias que são bastante beneficiadas pela safra. Óbvio que a gente viu algumas concessões, né, que estão mais impactadas a bens de consumo, né, que tiveram ali uma performance pior, mas a gente está vendo que a safra realmente tem permitido, junto com as entregas dos investimentos, as duplicações, as induções têm acontecido aí nas rodovias, por isso que a gente acha bastante importante continuar com o nosso ciclo de investimentos, porque isso também traz tráfego. O nosso número está muito superior, por exemplo, ao índice ABCR. Então, acho que o CAPEX, junto com a qualidade do portfólio, a distribuição da carga, né, que está bem diversificado, acho que traz aí para os ativos da Ecorodovias uma boa performance. Obrigada pela pergunta. Certo. Muito obrigado, André. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Santana, do Bradesco. Senhor Matheus, seu microfone está liberado. Oi, Guidotti, oi, André, bom dia, obrigado por escolher minha pergunta. Eu tenho duas aqui, tá? Primeiro, pensando na Eco 101 ou Ecovias Capixaba agora, né? Essa é uma concessão que o contrato ele tem um nível de enforcement muito mais forte em relação ao cumprimento e entrega das obras, né? Eu queria saber aqui como que estão, principalmente essa parte de plano executivo, de licenciamento, todas essas partes, já que acho que está um pouco cedo para começar efetivamente as obras em si, né? E também, acho que a segunda pergunta aqui é pensando que a Ecosul ela termina no começo do ano que vem e ainda não tem nenhuma tratativa muito assim pública avançada de renegociação com o governo. Como que vocês estão vendo de renegociação não, de um leilão novo, né? Como que vocês estão vendo esse cenário assim para o ano que vem? São essas duas aqui, obrigado. Mateus, obrigado pela pergunta. Sobre a Ecovias Capixaba, o CAPEX está, é verdade, os primeiros 3 anos são chamados de período de transição, onde a concessionária
fiscalizada através de relatores independentes para cumprimento 100% do cronograma pactuado. Então, isso foi parte do acordo. Mas a boa notícia é que nós temos praticamente todo preparado, todo pronto, as licenças já disponíveis. Já estamos inaugurando com alguns meses de antecedência trechos, foi recentemente até teve uma inauguração de um lote de 7 quilômetros, se não erro, 12. e 12 quilômetros, e estamos praticamente antecipando o cronograma de entrega desses CAPEX, com absoluta tranquilidade. Já estamos finalizando agora a contratação do próximo ano, de praticamente outros 60 quilômetros, e de novo, temos recebido boa resposta do mercado de subcontratantes, vários interessados, grandes empresas de qualidade, querendo participar, e agora estamos selecionando para dar já seguimento às obras o ano que vem, 2027. Não temos problemas de licenças, então eu diria que esse período de transição vai ser cumprido sem surpresas. E, obviamente, me lembrar aqui que essas entregas irão disparar gatilhos tarifários. Para ter uma ideia, em fevereiro de 26 teremos já um gatilho importante de 28% na tarifa das capixaba. Sobre a Ecosul, a gente está operando, termina o contrato em março. É claro que a relicitação não vai ser imediata, terá um período de período sem concessão. Não sabemos se vai ter mais um ano, mais 2 anos o processo. A gente está monitorando. Nós até março estaremos aí. Enfim, é uma discussão. O governo já sinalizou que a operação e a manutenção, não tanto a operação, mas a manutenção será realizada via DENIT. A gente, enfim, a nova concessão será uma nova concessão que a gente vai analisar, assim como estamos analisando, acompanhando todas as outras. Não temos particulares decisões a respeito. Até março 26 estaremos operando a concessão. Ficou claro aqui. Obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem da senhora Julia Orsi, do JP Morgan. Senhora Julia, seu microfone está liberado. Oi, Guidotti, Andréia, bom dia. São 2 pontos aqui do nosso lado. O primeiro é sobre a alavancagem, né? A gente viu nesse TRI uma leve redução, teria a TRI chegando em 3,8 vezes. Dito isso, qual que é a expectativa de vocês para os próximos trimestres? E o segundo ponto é um follow-up da discussão de rentabilidade, né? No último TRI, acho que no qual a gente discutiu a meta de chegar numa margem EBITDA em torno de 80%, né, nos próximos anos. Dito isso, teve alguma mudança dessa perspectiva? Obrigada. Sobre o endividamento, como André falou antes, nós vamos a realizar CAPEX, captar a dívida que já está contratada e a alavancagem tende a subir, sim, nos próximos trimestres. Em particular, o ano que vem, a partir do segundo trimestre, nós não teremos mais o EBITDA da Ecovia Sul, que é uma forte geradora de EBITDA, porque está em estágio final. E isso seguramente vai dar um pico. Então, a partir do segundo trimestre, nós teremos um pico na alavancagem, normalizando e ficando a um nível mais alto ao longo de 27, 28, que são quando os CAPEX começam a se acumular, para depois, a partir de 29, 30, já começar a descer. Então, é um ciclo esperado, absolutamente sob controle, não temos algum tipo de problema, mas isso é esperado. Ou seja, vamos ter um primeiro trimestre ainda com um nível de dívida líquida EBITDA comparável com o do ano 25, mas a partir do segundo trimestre, com a saída da Ecosul, aí o patamar sobe um pouco, e se mantém mais alto nos próximos 2 anos e meio, 3. Okay? Sobre a segunda pergunta, qual era? A margem EBITDA. A margem EBITDA, 80%. a margem EBITDA vai ser os nossos números chegam um pouquinho acima até de 80%, tá? Temos até 83% de margem EBITDA consolidada até 2030. E está mantida. Eu, de fato, espero e acho que dá para até apontar a valores mais elevados. Obrigada, pessoal. Bom dia. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra para a senhora Andréia Fernandes para que faça as considerações finais da companhia.
Bom dia, gostaria de agradecer a participação do call e me coloco à disposição junto com o time para eventuais perguntas após o call. Obrigada, bom dia a todos. A apresentação de resultados da EcoRodovias está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.